Olá, sejam bem-vindos ao quadro Sabedoria em Páginas. Hoje estamos dando continuidade ao 6º capítulo do livro de Tim Keller, O Significado do Casamento. Você que assistiu os outros episódios, queria glorificar a Deus pela sua vida, pela sua decisão de estar investindo no seu casamento, acompanhando episódios como esses. E você que está chegando aqui pela primeira vez, queria convidar você também a estar assistindo os outros episódios, porque eu creio que você assistindo isso vai ser muito edificante para a sua vida e principalmente para o seu casamento. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, também gostaria de convidar você a estar se inscrevendo, ativando as notificações, para que toda nova postagem você possa ser sinalizado, estar aí atualizado em cada episódio, em cada conteúdo que nós vamos estar colocando no ar. Então, queria convidar você a, nesse momento, a mergulharmos no 6º capítulo do livro de Tim Keller, O Significado do Casamento, com o nome Acolher o Outro. Nesse 6º capítulo, que é chamado Acolher o Outro, nós vamos iniciar a leitura a partir da página 210, onde Timothy Keller escreveu: se o fato de a segunda pessoa da Trindade sujeitar-se e assumir o papel de servo não constituiu uma violação da dignidade e divindade, mas sim algo que produziu alegria ainda maior, de que maneira o pedido para que eu desempenhasse o papel de Jesus no casamento poderia me prejudicar? Na dança da Trindade, o filho se sujeita ao pai, assume o papel subordinado. O pai aceita esse presente, mas depois exalta o filho à posição mais elevada. Cada um deseja agradar o outro, cada um deseja exaltar o outro. Amor e honra são oferecidos e aceitos e oferecidos novamente. Na página 211, Tim Keller continua: homens e mulheres são convidados a espelhar e refletir a dança da Trindade. Autoridade abnegada, exercida em amor e submissão corajosa, também resultantes do amor. O filho assume o papel de subordinado e nesse movimento mostra grandeza e não fraqueza. Esse é um dos motivos pelos quais Paulo, que diz que o mistério do casamento nos permite vislumbrar o coração de Deus na obra da salvação. Nessa parte que nós lemos, Tim Keller faz uma menção sobre a dança da Trindade. E ele acaba tocando em algo muito mais profundo e às vezes bem mal compreendido a respeito do casamento cristão, que fala sobre autoridade, submissão e sobre a dignidade. E ele chama atenção para alguém muito importante nisso tudo, que é o próprio Deus. Nós precisamos entender que a submissão ela não diminui a dignidade. Porque o próprio Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, ele se colocou de forma voluntária em uma atitude de servir a Deus Pai. Isso não gerou para Jesus perda de valor e nem uma violação a respeito da sua divindade. Pelo contrário, foi exatamente na entrega de Jesus Cristo onde foi revelada a sua glória. A cruz não diminuiu a pessoa de Jesus. A cruz revelou quem Jesus é. Por isso que Timothy Keller faz uma pergunta bem provocativa. Ele pergunta assim: se assumir o papel de servo não feriu a dignidade de Jesus Cristo, por que nós, enquanto casados, tendo a posição de servos, feriria a nossa dignidade? No casamento, o ato de servir não é se colocar como uma pessoa inferior, não é se rebaixar. O ato de servir é uma escolha de fazer de igual forma como Jesus Cristo fez por cada um de nós. Assim, você começa a compreender melhor a razão do Timothy Keller usar a expressão dança da Trindade. A dança da Trindade nada mais é que uma harmonia entre o trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, onde Deus Pai exalta e glorifica Jesus. Deus Filho, Jesus, honra a Deus Pai com atos de servidão, atos de obediência. E Deus Espírito Santo trabalha de forma harmônica, revelando sobre Jesus e apresentando o verdadeiro caminho até Deus Pai.
E é por essa expressão que o Timothy Kelly usa que nós precisamos também refletir a dança da Trindade dentro do nosso casamento. Porque dentro da dança da Trindade, cada um deles, eles procuram agradar ao outro, ele procura amar e honrar de forma continuamente. Queridos, não há competição entre eles. E o nosso casamento, ele precisa replicar esse tipo de relacionamento, onde não há disputa de poder, apenas uma doação mútua, um comprometimento de servir o outro com amor. Nessas partes destacadas que nós lemos, Timothy Kelly também, ele fala sobre a autoridade que serve e a submissão que ama. Timothy Kelly deixa bem claro que Paulo não está falando sobre a dominação e nem de ser passivo na relação. Ele descreve dois movimentos que são completamente complementares. Qual o primeiro movimento? Uma autoridade abnegada, que é uma autoridade que se doa, que entrega, que protege, que se sacrifica e serve. O outro movimento que Timothy Kelly apresenta é a submissão corajosa. É aquela entrega voluntária, que não é forçada, que é nascida de uma confiança e do amor que é nutrido em Deus. Tanto a autoridade abnegada quanto a submissão corajosa, queridos, elas refletem o coração de Cristo. Porque a submissão de Jesus não foi demonstração de fraqueza, foi uma força guiada pelo verdadeiro amor. Nós lemos, em outra parte destacada aqui, Timothy Kelly usando a expressão mistério do casamento. Nós falamos isso no primeiro episódio, no primeiro capítulo. Se você não assistiu, queria convidar a você a assistir. Mas Paulo, ele usa a expressão em Efésios 5 do mistério do casamento. E Timothy Kelly vai nos explicar que esse mistério do casamento é justamente a relação de Jesus com a sua igreja, onde nós, enquanto casados, nós precisamos refletir todas as atitudes, todas as afeições que Jesus teve e tem com a sua igreja, e refletir isso dentro do nosso casamento. Porque nós precisamos compreender que casamento não é apenas convivência. Casamento é afeto, é entrega, é respeito mútuo. E somente refletindo Jesus, a relação de Jesus com a sua igreja, dentro do casamento, que nós vamos nos tornar parecidos com Jesus. Quando esse casal, com a ajuda do Espírito Santo, começa a viver essa dinâmica de reproduzir ações e práticas de Jesus, de um serviço mútuo, de uma honra recíproca e de uma entrega voluntária, este relacionamento vivenciará um verdadeiro vislumbre do coração de Deus. Em termos práticos, tudo isso que nós acabamos de comentar, liderar, queridos, não é mandar, mas é uma atitude de servir primeiro. E submissão não é perder voz e nem se colocar numa posição inferior. Submissão é confiar e caminhar junto. O objetivo de tudo isso não é ter controle, mas é viver em comunhão com o plano estabelecido pelo próprio Deus. O casamento deixa de ser uma arena de disputa de poder para se tornar uma dança de amor, refletindo a dança da Trindade. E quando esse casal, eles decidem se tornar mais parecidos com Cristo em suas ações, em seus comportamentos, essa relação tende a se tornar mais forte e muito mais saudável. E essa é a intenção. O nosso casamento, a nossa relação conjugal, glorificar a Deus através das nossas ações e atitudes. Dando continuidade, nós vamos agora para a página 218. Tim Keller escreveu assim: o orgulho pessoal, racial e social é fruto natural do coração humano afastado de Deus. Daí a necessidade que sentimos de mostrar o nosso valor e de conquistar uma identidade com base no fato de sermos especiais, na nossa superioridade e no desempenho. E uma vez que o coração humano busca sempre a justificação própria, quando não entendemos algo do sexo oposto, supomos que é sinal de inferioridade. Agora vamos para a página 220. Em Cristo temos profunda segurança. Nele sabemos quem somos e isso nos liberta do impulso humano natural de desprezar qualquer um que seja muito diferente de nós. Isso nos capacita a acolher, não excluir, aqueles que não são como nós, o que se aplica especialmente a nosso cônjuge,
com todas as suas diferenças misteriosas e por muitas vezes irritantes. Nessa parte que nós lemos, Timothy Keller é um pouco duro, para não dizer muito duro, porque a sua frase acaba muitas vezes nos ofendendo. Mas Timothy Keller diz que o orgulho é fruto natural de um coração afastado de Deus. E esta pessoa com o coração afastado de Deus, quando ele não encontra sua identidade e valor na pessoa de Deus, ele tenta construir esse valor e identidade por conta própria. E sabe qual é o resultado disso? O resultado disso é viver a nossa vida sempre comparando com a vida do vizinho. É tentando nos sentir como se nós fôssemos sempre superiores, usando desempenho, inteligência, maturidade espiritual ou até mesmo emocional como uma régua para nos equiparar com o próximo. No casamento, isso acontece de forma muito concreta. Keller diz que o coração humano busca autojustificação. Ou seja, sempre queremos provar que nós somos os melhores, que nós estamos certos, que nós somos os mais maduros, que nós somos os mais sensíveis ou até mesmo mais espirituais. Por isso que dentro do casamento, tanto o marido quanto a esposa, quando eles pensam diferente, a reação de um deles acaba sendo ofensiva ou até mesmo defensiva. E acaba acontecendo manifestações como essas. Ela é muito emocional. Ela sempre vai no emocional. Ou então, ele é muito frio. Ou então, ele não é muito espiritual. Ele está orando tão pouco. Ela não sabe amar direito. E vivendo essa realidade ou essas situações, nós começamos a acreditar e pensar que o problema são as nossas diferenças. Mas Timothy Keller diz que não são as nossas diferenças. O problema é o orgulho que está enraizado no coração, ou do marido, ou da esposa, ou até mesmo dos dois. Porque quando o nosso coração está corrompido com orgulho, a questão deixa de ser a diferença para ser hierarquia. Em vez de aceitar e ser consciente que nós somos diferentes, o coração orgulhoso vai dizer: eu sou o melhor, eu que tenho a razão. Logo em seguida, que nós lemos na página 220, Timothy Keller apresenta um antídoto. Ele diz o seguinte, que em Cristo nós encontramos a nossa profunda segurança. Quando sabemos quem nós somos, o nosso valor, o amor que Deus tem para nós, o amor que Cristo tem para nós vamos parar de buscar, queridos, provar o nosso valor, de defender o nosso ego, de querer sempre vencer as discussões como se realmente nós tivéssemos uma disputa. E essa segurança que nós temos em Deus nos liberta de 3 coisas muito perigosas dentro do casamento. A primeira é a necessidade de sempre querer estar certo. A segunda é o impulso de desqualificar o outro. E o terceiro movimento, querido, é a tentação de desprezar aquilo que nós não entendemos. Porque em Cristo, o nosso casamento deixa de ser um campo de comparação, um lugar de disputa, quem é o melhor, quem é o mais certo, quem é o errado. A gente deixa de ver essa realidade para tornar um lugar de acolhimento, onde nós geramos e recebemos graça. E o impacto de entender, compreender e aceitar o nosso valor e o nosso amor em relação a Cristo é nos trazer uma segurança que vai nos capacitar em acolher o outro e não mais excluir. Isso significa, querido, que nós vamos respeitar o outro, mesmo o outro sendo diferente, mesmo o outro em alguns momentos pensando de forma diferente. Nós vamos permanecer humildes, mesmo cientes que em algumas áreas nós podemos ser mais fortes do que o outro. Mas o Evangelho, ele nos ensina que a diferença não é uma ameaça. A diferença é um convite para amar o outro, mesmo sendo diferente. Eu digo isso porque no casamento não é a semelhança que vai sustentar a nossa relação conjugal. Não é a semelhança que vai sustentar o nosso amor. Mas é a nossa humildade que nasce a partir da nossa identidade na pessoa de Cristo. Para encerrar a leitura e os comentários do 6º capítulo, que tem o nome de Acolher o Outro, nós vamos agora para a página 228. Vê o cônjuge como sua outra metade,
ver como Deus completa você em seu cônjuge, o resultado dessa plenitude é a desenvoltura pessoal. Quando você entende que estar casado significa completar um ao outro, a submissão encontra seu lugar. Na página 229. Se um homem ou uma mulher deseja adequar-se mais plenamente aos papéis definidos pela Bíblia, não precisa obter permissão do cônjuge para fazê-lo, uma vez que tanto o papel de liderança do marido quanto o papel de submissão da mulher são papéis de servo. Sempre é possível começar a servir sem esperar o consentimento do outro. Nós vamos agora para a última página desse capítulo, que é a página 230, e que Timothy Keller ele encerra esse capítulo com uma pergunta. Eu queria ler para vocês. Diz assim, por que não fazer uma tentativa e desempenhar o papel de Jesus para o qual você foi chamado no casamento? Nós lemos na página 228 o Tim Keller usando uma expressão assim: vê o cônjuge como a sua outra metade. Nesse momento, Tim Keller ele nos traz uma lembrança da ideia bíblica de uma só carne, mencionada lá em Gênesis 2:24. Isso não significa que você seja incompleto como pessoa, ou até mesmo que precise do outro para ter valor diante de Deus. Não é sobre isso. O sentido é esse: Deus nos criou inteiros, mas não autossuficientes. Dentro do casamento, Deus usa o nosso cônjuge para completar aquilo que sozinho, eu e você, nós não conseguiríamos fazer ou desenvolver. O outro, que é o nosso cônjuge, ele vai revelar nossas limitações, ele vai ampliar a nossa visão, ele vai confrontar em muitos momentos os nossos pontos cegos. E olha que são muitos pontos. E essa atitude de completar um ao outro, isso vai gerando um verdadeiro desenvolvimento de forma individual e principalmente na relação conjugal. Porque isso vai gerar nessa relação crescimento e maturidade. Quando o casal entende que Deus estabeleceu o seu casamento, a sua relação conjugal, não para competirem, disputarem poder um com o outro, mas para se completarem. Essa relação, ela deixa de viver uma relação que havia disputa de poder, sabe, disputa de controle, para trabalhar de forma muito cooperativa, uma cooperação mútua na vida do outro. É nesse ambiente que tanto a liderança quanto a submissão encontram o seu lugar. A liderança, de forma muito mais natural, ela vai servindo de forma muito mais prazerosa. E a submissão, que antes pensava que era inferior, agora não. Ela encontra o seu lugar se entregando de forma muito mais voluntária. Nós lemos outra passagem de Tim Keller, que ele diz o seguinte: eu preciso da permissão do meu cônjuge para servir. O que quer dizer isso? O que é que Tim Keller queria nos explicar sobre isso? Queridos, em muitos momentos, de forma errada, nós decidimos, eu só vou amar, eu só vou liderar, eu só vou servir quando o outro mudar. Eu quero dizer para você que isso não é bíblico. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. Tanto a liderança do marido, quanto a atitude de submissão da sua esposa, isso são papéis de servos, não de poder. Essas são expressões da nossa obediência a Deus, não atitudes para barganharmos um com o outro. É por isso que o marido ele deve liderar servindo, mesmo quando aquela atitude dele não é reconhecida pela esposa. E a esposa ela precisa submeter ao marido em submissão com coragem e dignidade, mesmo quando o outro não a corresponde. Porque servir, queridos, não depende do merecimento do outro, mas é um chamado de Deus. Essa é a nossa missão enquanto casados. Por isso que Tim Keller usa a expressão: precisamos desempenhar a atitude de Jesus dentro do casamento. Tim Keller nos faz lembrar, queridos, que Jesus não esperou que fôssemos dignos para ser servidos. Ele nos amou primeiro, ele se entregou e serviu mesmo sendo rejeitado. No casamento, desempenhar o papel de Jesus significa dar o passo em relação à humildade, abrir mão do orgulho, liderar ou se submeter por amor e não por estratégia. Porque tem muitos cônjuges aí que eles lideram ou se submetem por estratégia, querendo barganhar alguma coisa, mas não é para ser assim. Nós vamos viver essa realidade por decisão de amar. Lembra
que nós vamos fazer isso dentro do nosso casamento se nós estivermos nutridos pelo amor de Deus. Somente assim nós vamos desempenhar o nosso verdadeiro papel enquanto casados. E vivendo isso, queridos, muitas pessoas podem pensar: eu viver essa realidade, eu vou me diminuir. Não é sobre isso, queridos. Não é se colocar num papel inferior. É viver de acordo como Cristo nos ensinou a viver. É praticar aquilo que Deus estabeleceu para nós praticássemos dentro da nossa relação conjugal. Por isso nós reafirmamos que casamento não é um lugar para disputar quem manda mais. Casamento, querido, é um chamado mútuo para replicar Jesus Cristo na relação. Quem entende que o outro é parte do plano de Deus para a sua maturidade, ele vai deixar de exigir e vai decidir servir em amor. Eu queria terminar esse episódio dizendo para você o seguinte: submissão sem evangelho vira opressão. E liderança, também sem o evangelho, vira autoritarismo. Mas quando ambos, tanto o esposo quanto a esposa, assumem o papel de Cristo nessa relação, o casamento se torna um lugar de graça, de crescimento e de muita plenitude. Queridos, assim nós encerramos o 6º capítulo, que teve o nome de Acolher o Outro. Se você ficou até aqui, glória a Deus pela sua vida. Esse é sinal que você está disposto a investir cada vez mais no seu casamento. Que em nome de Jesus, todo esse conteúdo e tudo aquilo que nós temos colocado no ar possa estar te abençoando, te edificando. Que você possa também compartilhar esse episódio e tantos outros, com as pessoas que você conhece, para que nós possamos levar a palavra de Deus, levar o Evangelho de Cristo a essas pessoas que muitas vezes estão sofrendo em silêncio. E você é o nosso parceiro nessa missão. Levar a palavra de Deus aos casados que estão necessitando de ser verdadeiramente nutridos naquilo que eles precisam e não sabem, que é o Evangelho de Cristo. Até o próximo capítulo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.